Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira. Agradeço a cada um de vocês que permaneceu aí com a gente desde o Sem Rodeios. Para quem chegou agora também, seja bem-vindo. Olha só, a gente tem muitos assuntos aqui hoje para tratar. Tem também a presença do senador Eduardo Girão, do deputado Evair de Mello e aqueles assuntos que estão fervendo aí nas redes sociais, como, por exemplo, a camisa vermelha da seleção brasileira, que tem muito de política nisso aí também, que a gente sabe, né? Para a gente falar sobre isso também, vamos dar boa tarde para Jones Rossi, editor da Gazeta do Povo, também autor do livro Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Foi meu chefe também, me ensinou muito sobre escrever em jornal, né? Essa migração da TV para jornal, e elogiam muito meus títulos, eu falo que aprendi com o Jones, então agradeço aqui publicamente. Boa tarde, Jones. Boa tarde, eu que agradeço estar aqui com você, com os nossos espectadores da Gazeta do Povo. Não apareci aqui desde o fim do programa com Fiuza, né, o ano passado. Então, para mim, é muito bom estar aqui de volta. Que legal, Jones. Olha só, no Sem Rodeios a gente colocou como tema de destaque, perguntou para as pessoas se acham certo usar a camisa vermelha da seleção. 95% do nosso público disse que não, tem que ser amarelo e verde. E são as cores do Brasil, da nossa bandeira. Como que você analisa toda essa questão, você que entende muito bem de futebol e de política também? Então, para mim, a questão da seleção brasileira usar a camisa vermelha, deixando de lado a política por enquanto, ela já usou. Eu até escrevi hoje uma matéria no site, está lá na Gazeta do Povo, na capa da Gazeta do Povo, explicando que o Brasil usou duas vezes, em 1917, aliás, antes de usar a camisa amarela, em 1937, em 2 campeonatos sul-americanos. O campeonato sul-americano é a Copa América que a gente tem. Mas essas duas vezes foi de improviso. O Brasil, naquela época, era muito várzea, né? Era muito varziano, futebol raiz, o pessoal ia jogar em outros países, não levava, não tinha toda a estrutura que tem hoje, então não levava camisa, um jogo de camisas número 1 e número 2. Tinha o número 1 e jogava com o que dava, lavava e ia jogar o dia seguinte. Então faltou a camisa em 17, no campeonato que foi realizado no Uruguai. E daí eles foram em Montevidéu, compraram um jogo de camisas que só tinha o vermelho e jogou de vermelho. Em 1937, na Argentina, o Brasil ficou também sem camisa, ele ia jogar contra o Peru e contra o Chile, os dois usavam camisa branca, naquela época o Brasil não usava camisa amarela, era camisa branca, que foi aposentada na Copa de 50, né? O Brasil perdeu a Copa de 50, a camisa branca dava azar e decidiram escolher uma nova camisa para a seleção brasileira. Então, daí, eles pediram emprestado a camisa do Clube Atlético Independiente, que é um dos grandes clubes da Argentina, tem 7 taças Libertadores, e que é uma camisa totalmente vermelha, então o Brasil jogou de vermelho. Mas as duas vezes que o Brasil jogou de vermelho foi por improviso, foi por um acaso, né? A gente pode dizer assim. Dessa vez, obviamente, né, tem uma coisa estudada por trás dessa camisa vermelha. Eu não vou criticar a CBF ainda, porque a CBF não se pronunciou a respeito dessa camisa vermelha. Esse site que deu a história de que o Brasil vai usar a camisa vermelha é um site conhecido por dar análises sólidas, com exclusividade sobre camisas que vão sair. Eles conseguem, de alguma forma, eles se dedicam a isso, sempre estão em contato com os fabricantes, com a Puma, com a Adidas, com a Nike. Então, eles conseguem essas informações antes de todo mundo. Então, dessa vez, eles conseguiram. É um site que é respeitado no meio. Quem conhece de futebol, gosta de camisa de clube, de seleção, conhece esse site, que é um site alemão tocado por 2 irmãos. Então, esses irmãos têm conhecimento. Então, é bem provável que seja. É verdade que a seleção brasileira vai usar essa camisa vermelha ano que vem. Tem que ver se vai usar mesmo, porque, né, se já tiver em produção, obviamente vai usar, ou pelo menos vai ser vendida, né? Mas diante da repercussão que está tendo agora, né, que é uma repercussão amplamente negativa, inclusive até entre setores da esquerda, né? Eu vi o senador Randolfo Rodrigues criticando, né, falando que a camisa da seleção brasileira tem que ser com as cores da bandeira do Brasil. Então pode ser que diante da repercussão eles recuem. Mas por enquanto nem a CBF nem a Nike se pronunciaram oficialmente. Então ainda está no terreno do rumor. Ótimo. Tem muita gente especulando, tentando explicar aí por que seria essa camisa vermelha. É inegável que 3 meses antes das eleições, uma Copa do Mundo
teria um grande impacto aí sobre as eleições, qualquer resultado que seja, e a presença das pessoas nas ruas com as camisas. A gente sabe que a camisa amarela, ela está muito identificada à direita, né, ao bolsonarismo, digamos assim, exatamente, e algo que foi acontecendo de uma forma muito orgânica até nos últimos anos, né, desde as manifestações, na verdade, pedindo impeachment de Dilma e etc., as pessoas já estavam usando mais a camisa da seleção para identificar como patriotas e tal. E aí a gente vê uma camisa vermelha, talvez assim, alguns dizem, não, mas isso vai ser bom, vai ter camisa para todos os gostos, né? Para todos, dizem assim. Mas a questão é que isso pode também aumentar a polarização, né? Olha, aquele ali usa camisa amarela, olha, aquele usa vermelha. E aí fica mais complicada ainda a situação, né? Bem, eu espero que isso não seja um fator mesmo que a Nike lance o ano que vem, né, de polarização, porque, por exemplo, pode ser que uma pessoa compre uma camisa vermelha porque ela acha bonita. E ela, enfim, seja... uma eleitora do Bolsonaro, uma eleitora de direita, enfim, do candidato que vá o ano que vem representar esse campo político da direita. Mas eu, por exemplo, eu não sei se eu compraria, porque tem uma coisa que me incomoda muito nessa história, que é uma parceria da Nike com a marca Jordan, né, que é o Michael Jordan. Nada contra o Michael Jordan. O Michael Jordan é um ícone do basquete, talvez o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Tem uma polêmica ali, ele, o LeBron James, o Larry Bird, Magic Johnson, etc. e tal. Mas enfim, para mim ele é o maior de todos os tempos do basquete. Mas não faz sentido a seleção brasileira, que tem o maior atleta de todos os tempos, que é o Pelé, usar um logotipo do Michael Jordan na camisa da seleção brasileira jogando a Copa do Mundo. Eu imagino que a Nike esteja pensando nisso. Pode ser que tenha alguma coisa de polarização. Vamos lucrar também com o pessoal que vota na esquerda, vamos fazer a camisa vermelha. Mas eu acho que eles estão pensando principalmente nas vendas dentro dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, que é um mercado muito maior que o brasileiro. É inegável, eles têm mais poder aquisitivo, a população é maior, o país vai estar totalmente ligado, né, durante esse mês da Copa do Mundo, somente na Copa do Mundo, vai passar na televisão. O soccer, né, como eles chamam lá, é uma coisa muito grande já entre mulheres e crianças, até mais do que entre os homens, né, que são mais fãs da NFL, né, o futebol americano e da NBA. Mas até para o pessoal que gosta da NBA, então vou comprar essa camisa vermelha do Michael Jordan da seleção brasileira. Com certeza isso vai ter um apelo muito grande para esse pessoal. Que eu, por exemplo, se fosse americano, visse, vou comprar a seleção brasileira, Michael Jordan. Mas para gente que é brasileiro, eu considero até uma ofensa isso daí, porque a gente tem o Pelé. O Pelé é maior que o Michael Jordan. O Pelé não é só o maior atleta de futebol de todos os tempos. O Pelé pode ser considerado o maior atleta de todos os tempos. O que o Pelé fez com o futebol, e pelo fato do futebol ser muito mais planetário que o basquete e que qualquer outro esporte, futebol americano, qualquer gincana lá que eles têm nos Estados Unidos, o Pelé é maior que a figura do Michael Jordan. Então, para mim, a maior ofensa não é nem o vermelho. Para mim, é o logo do Michael Jordan na camisa da seleção brasileira. Isso, para mim, é uma ofensa muito grande, algo que me faz não querer ter essa camisa, caso ela seja realmente lançada, me faz abominar essa ideia de ter a gente exaltar um ídolo que não é brasileiro. É um negócio assim que, para mim, mostra como a gente está voltando a ter aquele complexo de vira-lata que do que Nelson Rodrigues falava antes de 1958, antes da gente ganhar a primeira Copa do Mundo contra a Suécia. Então a gente está voltando a se achar tão pequeno que a gente vai agora idolatrar ídolos de outros países. É verdade, muita gente fala também que essa questão da camisa vermelha com preto atrairia muito o público do Flamengo, que é uma torcida gigantesca, e aí muita gente estaria usando vermelho e preto aí pouco antes das eleições de 2026, que a gente discutindo aqui todos os dias sabe que tem um impacto, tem uma importância muito grande aí nesse cenário político que a gente vive. As eleições do ano que vem serão definitivas em vários aspectos, né? Isso também pode acontecer, né? Se eles estão mirando na torcida do Flamengo, pode ser uma jogada inteligente, né? A torcida do Flamengo é muito grande no Brasil. Mas tem que lembrar que a torcida do Flamengo, sem querer irritar a maior torcida do Brasil aqui, né? Mas a torcida do Flamengo, ela é composta por muita gente que não gosta de futebol, que é assim, que time você torce? Torce pro Flamengo. Desculpa, é assim. Tem pesquisas que mostram que é assim. Então,
Não sei se esse pessoal vai comprar tanta camisa como tanto uniforme da seleção como eles acham que seja. Eu aposto mais na teoria, né? Por enquanto a gente está muito no terreno da teoria, mas eu aposto mais na teoria de que eles vão lançar essa camisa pensando no mercado interno dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos vai disputar, né? São 3 sedes, né? Canadá, Estados Unidos e México. O Canadá também, né? A bandeira é branca e vermelha. Então pode ser que eles também, o povo canadense, que também tem são 40 milhões de pessoas com um altíssimo poder aquisitivo, pense, não, olha, então vai ser legal isso daqui, vamos comprar, né? Então, esses 3, Canadá, México, Estados Unidos, estão garantidos na Copa. Vai ser a Copa com o maior número de times da história, 42 times, se eu não me engano. Então, vai ter muita gente ali vivendo a Copa do Mundo, né? Pensa, o México, Estados Unidos e Canadá são 500 milhões de pessoas, praticamente. Né? Então, 500 milhão de pessoas, fora os outros países. Né? Então, a Alemanha já teve um uniforme vermelho e preto aqui na Copa de 2014, quando ela foi campeã no Brasil, ela tinha um uniforme vermelho e preto. A questão política, eu acho que vale a pena comentar também um pouco, que eu não comentei até agora, estou falando muito da parte esportiva, mas a gente tem que lembrar que a CBF, hoje em dia, é um puxadinho ali do PCdoB. Né? Dizem que nos bastidores que o PCdoB, políticos do PCdoB, que praticamente mandam na CBF. O Edinaldo não tem poder, né? Ele tem a caneta, o dinheiro, né? Mas ele não tem o poder. Ele se mantém como presidente da CBF graças a uma liminar do Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes tem a ver com o PCdoB e com esses políticos, aí a gente não sabe, né? Porque, ultimamente, o STF tem sido palco de coisas que a gente não deveria estar vendo, né? Como essa ligação de juízes com partidos políticos. Todo dia a gente vê notícias sobre juízes do STF articulando com congressistas do PT, com o próprio Lula, né? O Lula, nessa gestão dele, Lula 3, ele se apoiou amplamente no STF para fazer política, né? Para fazer passar os projetos, enfim, as maracutaias, né? A gente pode falar assim dele. No primeiro mandato do Lula lá, de 2002 a 2006 e depois de 2006 a 2010, ele comprou o Congresso, né? Isso era um mensalão. Sempre tem o pessoal fala de golpe contra a democracia, fala do 8 de janeiro e tal, mas golpe mesmo foi o que aconteceu com o mensalão. Eles compraram, eles usaram o dinheiro público para comprar a democracia, para subverter a democracia no mensalão, quando compraram o Congresso, e agora eles usam o STF, já que eles não têm o Congresso ao lado deles, né? Porque nas últimas eleições foi eleito um Congresso majoritariamente conservador, eles passaram a usar o STF como muleta de apoio ali, e os dois, né, se retroalimentam, né? Os interesses do STF são atendidos pelo Executivo, e o Executivo usa o STF para ter os seus interesses atendidos. Ótimo, Jones. A gente já volta a discutir sobre isso e outros assuntos. Agora a gente vai receber aqui o senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. E a gente já começa falando sobre essa questão que envolve aí o uso da cor vermelha, né, o possível uso da cor vermelha nos uniformes da seleção no ano que vem, ano de eleições, ano de Copa do Mundo. Como que o senhor, né, que tanto entende de política e também de futebol, avalia essa situação? Olha, isso é um retrato do Brasil. A CBF hoje é o retrato do caos institucional, da insegurança que nós vivemos no Brasil. Eles pegaram o símbolo do país, que é conhecido no mundo todo, Mariana, dando boa tarde a você, a todos que estão aí no estúdio, e quem está nos assistindo. Eles pegaram o símbolo do Brasil e estão fazendo aí de gato e sapato dele, né? A quem interessa essa cor que é tão consagrada? A camisa número 2 do Brasil, a camisa azul, ela ganhou Copa do Mundo. O Brasil levantou troféus com ela, diversos, né? É uma camisa, poxa, sempre foi aquela carta na manga. E colocar a vermelha, aí vem o questionamento claro. Isso é para agradar a quem? Aí vamos lá, eu dei algumas opções nas minhas redes sociais hoje pela manhã, do que é que poderia ser, a quem está querendo homenagear a CBF, que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Aí vamos lá. O PT
que é o partido que está no comando hoje no Brasil, é uma tese, vermelho, né? Tese. Está querendo homenagear a China. Será? Ninguém sabe. A China está comprando tudo aqui. Não sei o que pode ter acontecido. Está querendo homenagear o Putin, que é um sonho de fazer de novo a União Soviética, ali a Rússia e anexando o que tiver pela frente, que é a União Soviética bem vermelha também, né? As cores. É isso. Porque o Lula está indo semana que vem lá para a Rússia. Está querendo homenagear o PCdoB, que foi muito bem lembrado há pouco, a pessoa que me antecedeu agora aqui, que disse que foi através da liminar, e ele está certo, a liminar concedida a pedido do PCdoB. O PCdoB foi que acionou o STF, não era para ir para a STF, isso tem tribunais especializados nos esportes, que já tinha decisão para afastar o ministro, afastar o presidente Edinaldo Rodrigues, aí o negócio vai parar no STF. Daqui a pouco, briga de trânsito, briga de bar, briga de vizinho, confusão, vai parar tudo no STF, porque é o STF que manda no Brasil mesmo, né? Então, a gente está vendo o retrato, até o futebol do Brasil eles estão mandando, né? E o PCdoB, que foi através dessa provocação do PCdoB que o ministro Gilmar Mendes, e um detalhe, não era para cair no ministro Gilmar Mendes, era para cair nas mãos do ministro André Mendonça, que deu a liminar para tirar o presidente da STF. E aí o negócio tem um apelo, um recurso, e esse recurso cai na mão que não é do André Mendonça, que sempre no STF cai na mão do ministro que tem conhecimento da situação. Mas jogam para o Gilmar Mendes. E aí, seu Barroso? E aí, ministro? Né, que é o ministro mais político, ideológico, militante que existe, Barroso, a declaração dele nesse final de semana a um veículo de comunicação, dizendo que é imperdoável, dia 8, mostra o ânimos dele. Né, não à toa que ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele não poderia nem julgar mais nada do dia 8 de janeiro, porque ele mostra que já pré-julgou, quando ele diz que é imperdoável o que aconteceu e outras declarações mais. Então, o ministro Gilmar Mendes, que aí que tem um pedido de CPI meu, e também de informações, né, a CBF teria fechado um contrato de cerca de 10 milhões de reais. Se você está em pé, você se sente, para não cair. 10 milhões de reais da CBF com um instituto que o filho do Gilmar Mendes está à frente, que é o IDP. Então, no meio dessa confusão toda, né, ainda tem um aumento de salário dos presidentes de federação de 50 mil para 200 mil logo depois das eleições, ou seja, já estava tudo combinado, né? E caçando jornalistas que criticam o presidente da CBF, está se achando todo poderoso, que está com Deus, que o ministro Supremo hoje que eles consideram Deus. Então está se achando o presidente da CBF, está junto com o ministro, e aí estão indo atrás de jornalistas que criticam, afastaram de um veículo de comunicação 6 de uma lapada só, algumas semanas atrás. Né? Então, é um absurdo o símbolo do Brasil ser desvirtuado dessa forma para agradar a quem, eventualmente, a CBS deve favores ou está fazendo o gesto aí, que não é o gesto do brasileiro, e que está havendo a manipulação dos resultados esportivos por causa da jogatina, dos jogos de azar que tomaram conta dos patrocínios da CBF, da instituição, que já não tem mais dinheiro onde botar. E ainda tem essas bets que estão endividando os brasileiros, tomando dinheiro dos brasileiros mais pobres, bilhões, e acabando com o nosso futebol em manipulação, em lavagem de dinheiro. Está aí o crime organizado mandando no futebol também, porque nunca lavou tanto dinheiro, né? Mas daqui a pouco você não vai ter notícia se uma bet comprou a CBF, porque já tem a Série B e a Série A, já são patrocinadas por duas diferentes. Você não consegue mais assistir jogo, você só vê bet lá, bet aqui, aposte lá, aposte aqui. Teve agora o senador Carlos Portinho, compartilhou conosco
uma foto mostrando que no último jogo que ele estava presente lá foi num jogo do Botafogo, tinha 6 casas de aposta bet diferentes fazendo publicidade dentro do estádio. É uma lavagem cerebral o que está acontecendo. E tem projeto meu, viu, Mariana? Tem projeto meu que está com o senador Carlos Portinho, que eu espero que semana que vem a gente aprove, que é para restringir as propagandas. Eu espero que é como cigarro, né? Porque está acontecendo uma pandemia hoje no Brasil de famílias se desestruturando por causa de aposta, desemprego, porque tiram o emprego do comércio, o comércio está perdendo com isso, em vez de comprar um tênis para a filha, ir para um restaurante, está se gastando em aposta o brasileiro, e muita gente, inclusive, atentando contra a própria vida no desespero, né? Casamentos acabando e magnatas ganhando, políticos ganhando, né? Então o Senado vai ter que restringir a publicidade. Para mim tinha que acabar. O meu projeto é para acabar, né? Mas o senador está analisando, já fizemos 2 audiências públicas e vai para votação para que o Senado consiga reparar o grande erro que o Senado tem com a nação brasileira, que foi a aprovação dessas bets. Eu votei contra, tá? Eu fui minoria, votei com acho que uns 15 senadores, 20 senadores, votamos contra e alertamos que tudo isso que ia acontecer, que os senadores que votassem estariam com a digital de sangue dos brasileiros, especialmente os mais pobres. Que o governo Lula, que diz defender os mais pobres, sempre disse defender os menos favorecidos, jogou essa batata quente, a aprovação a toque de caixa aqui no Senado Federal. Não é à toa esse escândalo do INSS, que eu também estou entrando com a CPI, tá? Que 6 bilhões de reais, a roubalheira total, tirando de quem tem pouco, de quem ganha um salário mínimo, que colaborou a vida inteira com a Previdência, fazendo descontos absurdos. Aí está aí que o meu pedido de CPI é para investigar isso. Quem foi que autorizou? E o Lula? E o irmão do Lula? Como é que foi tráfico de influência? O irmão do Lula está numa dessas entidades envolvidas nesse escândalo. E o filho do Lewandowski, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que foi contratado há 4 meses atrás no escritório do filho dele por uma dessas entidades envolvidas, ou seja, já estava sendo investigado. Aí foi contratado o filho do ministro, ou seja, dentro da hierarquia, a Polícia Federal está ligada a quem? Está ligada ao Ministério da Justiça. Olha, é difícil para o cidadão de bem que quer a coisa certa, está vendo o que esse governo está fazendo, mas vamos nos manifestar. Inclusive, dia 7, agora de maio, né, nós vamos ter semana que vem uma grande marcha saindo ali da Torre de TV aqui em Brasília, vindo até o Congresso Nacional. E na véspera do Dia das Mães, vamos fazer também em Fortaleza. Não podemos parar manifestações. Para a gente reverter o que está no Brasil hoje, é povo na rua. É povo na rua cobrando dos políticos, até porque está chegando a eleição e esses políticos precisam dar uma satisfação e a gente não pode esperar o ano que vem, não. Essa satisfação tem que ser dada agora, com anistia já, ampla e restrita. Nada do Alcolumbre está fazendo o que ele está, indo se reunir com o Hugo Mota, com o ministro do STF. Existe mais separação de poderes hoje, independência, zero. Mas não podemos aceitar essa jogada que estão falando no nome da gente, né? E a gente não está concordando com isso, absolutamente. Eu tenho certeza que as famílias também não estão, porque Davi Alcolumbre não representa essa voz dos perseguidos políticos, muito pelo contrário. Senador, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar, num governo cheio de escândalos, né? O senhor já citou 2 CPIs que podem sair, né? A CPI do INSS e a CPI da CBF. O senhor acha que tem os votos necessários para, pelo menos, iniciar alguma dessas CPIs? E nessa CPI da CBF, há chance disso progredir em vista, né, que hoje o STF está usando até... Pelo menos nos bastidores se fala do STF usar essa articulação política para pressionar congressistas, né, no caso deputados e senadores, para desistir de qualquer tipo de ação contra o próprio STF? Olha, Jonas Rossi, eu quero dizer para você o seguinte: você tem total razão da influência aqui dentro dos ministros do STF. É o que acontece.
é uma promiscuidade. Né? Na época da eleição de presidente do Senado tinha ligação, senadores mostrando, ó, quem está ligando aqui, né? Que eram ministros. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu estava no almoço agora de oposição, e em primeira mão passando para vocês, essa CPI que eu já dei entrada, pedindo assinaturas, já tem várias, do INSS, nós chegamos à conclusão, no almoço, agora há pouco, de irmos pelo caminho da CPMI, para ser mais rápido. Então, uma comissão mista, Câmara e Senado, ela já tem a imediata instalação, né? Ela não precisa do presidente do Congresso ficar fazendo a celeuma que ele faz, já tem uma instalação mais rápida. Então, a senadora Damares Alves entrou, eu já tinha entrado, mas eu entrei com a CPI aqui no Senado. Ela entrou com a CPMI. Então, eu vou recuar dessa minha para que a gente possa, já assinei a dela, para que a gente possa correr com essa CPMI o quanto antes. A CPI da CBF, que é uma coisa aqui da casa, já tivemos influência aqui da CBF em vários momentos, inclusive nessa CPI que eu participei como vice-presidente, para a gente levar o presidente da CBF. Olha, a blindagem é um negócio impressionante. Tem uma bancada que defende a CBF aqui, que só ia lá para blindar, né, para não deixar votar. E nós não conseguimos, né, votar. Hoje teve um pedido de prisão na CPI das bets, que eu não faço parte dela, nem como titular, nem como suplente, mas foi feito um pedido de prisão de um dos laranjas. Ninguém sabe exatamente, ou sabe, mas tem que se investigar quem é que está por trás, Peixe Grande, né, que hoje mentiu descaradamente, o laranja, e teve o pedido de prisão. E nós temos muita coisa a revelar. Por exemplo, no começo dessa CPI, eu vou, mesmo sem participar dessa CPI, eu estarei lá na terça-feira para perguntar sobre, por exemplo, vou antecipar uma pergunta aqui, houve uma denúncia numa grande revista dizendo que senador estava cobrando dinheiro para não chamar, investigar, para não fazer aprovação de requerimento para ouvir. Então teve essa suposta aí chantagem e tudo, e aí bateu boca senador com senador, e a coisa depois arrefeceu, né? E fica por isso mesmo, não pode. O senador Marcos Rogério tem lá 50 pedidos de quebra de sigilo de diversas pessoas, sigilo telefônico, bancário, porque aí a gente vai chegar. E não colocam para votar o que o senador Marcos Rogério está insistindo. E eu vou reforçar na próxima sessão isso, inclusive para saber a verdade, que é isso, né? Então, essa minha CPI aqui da CBF, já temos aí um bom número de assinaturas, espero no máximo até a próxima semana conseguir todas, para a gente protocolar e cobrar o Davi Alcolumbre, cobrar para ver que posição tem Davi Alcolumbre com relação a isso, se vai blindar também a CBF ou vai colocar para a gente buscar a realidade, porque esse contrato do IDP com a CBF precisa ser explicado, assim como a perseguição a jornalistas, outras situações de salários aumentados logo depois das eleições, mordomias, e agora com essa camisa vermelha também suscita aí muita coisa, não apenas no âmbito esportivo, Rossi, como você falou há pouco, mas também no âmbito político, que você também abordou, mas que me traz aí muitas dúvidas com relação a esse momento delicado, triste, que a gente está vivendo, mas a CBF hoje é um espelho do Brasil e eu acredito que a gente precisa passar a limpo com urgência. Muito bem. Eu gostaria de lembrar aqui que a CBF, o Edinaldo, ele é eleito pelos presidentes das federações e dos clubes. E os presidentes das federações receberam um aumento, conforme foi divulgado pela revista Piauí, uma matéria bem extensa sobre a corrupção dentro da CBF. O salário dos presidentes que eles recebem da CBF, dos presidentes dessas federações estaduais, os que cuidam aí dos campeonatos estaduais, né? Então, passou de R$50 mil por mês, que já era um salário absurdo para o que eles fazem, né? É só você ver
qualquer um aí que gosta de futebol ver como que são organizados os campeonatos estaduais, é só ver isso, e esse salário passou de 50 mil para 250 mil reais por mês. Por isso que muita gente tinha esperança de que o Ronaldo R9, que foi atacante da seleção, pentacampeão, tetracampeão, fosse presidente da CBF, mas ele não tinha chance nenhuma, nenhum presidente ia largar o Edinaldo e esse salário aí nababesco para apoiar o Ronaldo e sofrer qualquer tipo de sanção. E os presidentes dos clubes, eles não têm tanto poder na hora da eleição, então, porque todos os clubes votam, né? Então, os clubes da Série A, né, que eu estou falando, eles não têm tanto poder, porque os presidentes da federação votam, os outros presidentes de outros clubes votam. Então, eles costumam votar em bloco no presidente, no mandatário, né, tá lá no poder já, para não sofrer nenhum tipo de retaliação, né? Às vezes na questão da arbitragem, né, ser prejudicado em campo, não ter os resultados esportivos atrapalhados por isso. E o último comentário sobre... Último não, né? A gente pode voltar nisso, mas sobre a camisa vermelha, é que aprofunda ainda mais, né, esse desgaste entre a seleção brasileira e a população. Porque a gente já tem uma seleção que não joga no Brasil, então ela foi se afastando da população. Antigamente, a população brasileira primeiro torcia pela seleção e depois torcia pelos seus clubes, né? Gostava de ver a seleção jogar, a seleção jogava com habilidade, ganhava das outras melhores seleções do mundo. E hoje a gente vê uma seleção que joga em Londres, joga em Detroit, joga em Nova York, mas não joga no Brasil. Antigamente a seleção jogava no interior do Paraná, em Paranavaí, jogava no interior do Rio Grande do Sul, jogava no interior de São Paulo, jogava nas capitais do Nordeste. Hoje não joga mais, só nas eliminatórias. Então criou-se esse abismo, né, entre os jogadores e os torcedores, e essa camisa eu acho que é uma pá de cal nessa relação, né, nesse afastamento entre os torcedores e os jogadores. Vai prejudicar os jogadores que não têm voz nesse processo, né? Quem toma esse tipo de decisão são os executivos da Nike, os executivos da CBF. Os jogadores vão acabar pagando o pato. Ótimo, Jones. Aproveitando ainda a companhia do senador Girão aqui com a gente, eu gostaria de falar sobre a convocação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI mesmo, de uma manifestação, mas um ato pró-anistia no dia 7 de maio em Brasília. Senador, a gente tem visto vários episódios aí, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, engavetando o PL da anistia. A gente vendo aí um interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de aceitar uma opção, um plano B para o PL da anistia, que seria aí de interesse do STF e do governo, algo que agrada aí a base do governo, mas não agrada a esses 262 parlamentares que assinaram pedindo a urgência do PL da anistia, que está na gaveta. Quão importante é neste momento? A gente sabe que estão juntos, né, naquela imensa comitiva do Lula ao Vaticano, o próprio Lula, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, presidente do STF, né, ministro Barroso, todos juntos ali, e que a gente está vendo que o que está acontecendo é um grande acordão. Quão importante é essa mobilização popular agora para pressionar para que esse PL da anistia, enfim, saia da gaveta? Decisivo, Mariana. Decisiva essa convocação. Parabéns ao ex-presidente Bolsonaro, porque dia 7 de maio nós temos o dever de voltarmos às ruas mais uma vez. E vai ser uma marcha que vai acontecer ali da Torre de TV até aqui o Congresso Nacional. Estarei junto, tá? E não podemos sair das ruas, porque essa turma que estão alinhados político-ideologicamente, STF, presidente do Senado, presidente da Câmara. Aqui o Senado ele nunca teve tão pequeno na sua história, nos seus 200 anos, né? Então o Davi Alcolumbre participando disso, né, de um acordão lá no STF, ou seja, um negócio que é papel nosso do Congresso. Olha que nível de subserviência que a gente está vendo, né? Falando em nome de quem? Em nome de quem? Né? Então é uma jogada aí que é muito estranho. E você falou bem, estavam todos juntos agora. Acho que esse acordo foi costurado lá nessa viagem que teve o presidente Barroso, né, junto.
e que o presidente que fala que é imperdoável, o que não pode é imperdoável, o que aconteceu dia 8, e o Papa Francisco sempre falou em perdão, né? Então, quer dizer, eu acho que nem cristão ele é ateu, e vai para um evento desse, faz uma declaração dessa no dia seguinte. É uma hipocrisia tão surreal que a gente está vendo. Ele, por exemplo, tinha que se declarar impedido de julgar qualquer coisa do dia 8 de janeiro, porque ele fez um pré-julgamento, né? Aliás, não é por acaso, né? Ele já fez outras vezes a questão das drogas, né? A questão ele foi fazer uma palestra a convite do Jorge Soros, do bilionário Jorge Soros, em 2004, em Nova York, pela legalização da maconha. E o mesmo ministro Barroso, que foi fazer isso, que ele é ativista pró-maconha, ele vota a favor do porte da maconha há 2 anos atrás. Aliás, no ano passado, né? Então, assim, é surreal o que a gente está vendo no Brasil, a sociedade brincando com a sociedade. Então, nós precisamos de movimentos populares. Se tem uma coisa que aqui o Congresso ouve, é isso. São as pessoas nas ruas se manifestando, a rua é livre, claro, de forma ordeira, pacífica, mas se manifestando sobre essa bandalheira que está acontecendo, inclusive roubalheira junto agora também. Estamos vendo aí esse escândalo do INSS. Esse é só um, temos outros, que o presidente passou mais de 1 ano para botar para fora lá o ministro das Comunicações, Juscelino, que andou de avião da FAB para cima e para baixo, né, para inclusive leilão de cavalo e outras denúncias também, né, por falar, né, nessa questão de FAB. Teve na semana passada a visita da primeira-dama, né, que veio no avião da FAB, um asilo humanitário, usa um nome que é da anistia, porque essas pessoas, diferente da turma da esquerda, que no passado assaltou banco, sequestrou embaixador, usou arma, essa turma não fez isso. Estava com um vendedor de picolé, de algodão doce, Bíblia, bandeira do Brasil e batom. Essas pessoas não são criminosas, né? Elas estão sendo aí subjugadas numa ditadura. Então, não tem, a anistia tem que ser ampla e restrita. Esse processo está todo errado, né? Então, eu acredito muito que a mobilização popular é fundamental nesse momento para parar esses abusos, porque eles estão todos ligados, né? Eles estão todos conectados nisso aí. É uma sanha de vingança que impera no Brasil, uma sanha que a gente está vendo. Agora, voltando a que o Rossi colocou um pouquinho antes, sobre a questão da CBF, eu fui presidente de um clube, né, do Fortaleza. E olha, o que tem de mordomia para presidente da federação não é brincadeira não, Rossi. Você conhece, eu noto que você conhece bem futebol, né, e os bastidores. Esse negócio do salário de 50 para 200 mil é a ponta do iceberg. Quando tem jogo da seleção brasileira, e você falou bem, eles estão cada vez mais apartados da sociedade. É por isso que eu digo que a CBF é o retrato do Brasil, apartado do povo brasileiro, né? Quando eles vão para esses jogos internacionais, amistosos, você precisa ver a comitiva, como é que é, né? Os presidentes de federação sendo convidados para levar a família, primeira classe em avião, hotel de luxo. Meu amigo, presidente de federação, é por isso que não muda 30, 40 anos o mesmo presidente, sai de um para a família. É um negócio surreal o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Isso está escancarando agora e a gente está vendo, né? Por isso que essa CPI é tão importante, que a gente vamos blindar, vamos tentar blindar, mas a gente vai continuar mostrando aqui tudo o que está acontecendo, e eu acredito que a verdade vai prevalecer sim, né? Eu, quando fui presidente de clube, agora em 2017, do Fortaleza, a gente estava na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E nós conseguimos organizar com práticas éticas dentro, uma filosofia de respeito, e a bola entra. A bola não entra por acaso, né? A bola ela entra porque as coisas estão corretas dentro e fora do campo. Então, por exemplo, eu não permiti esse negócio de bet, entendeu? Esse tipo de coisa não precisa. Agora tá todo mundo aí como se tivesse viciado, os clubes do Brasil. Se não tiver bet, vai quebrar. Que é isso? E como é que foi a história toda do futebol brasileiro sem bet?
Isso é como o cigarro, é uma droga pior ainda, né? Porque está viciando as pessoas. E um detalhe, Rossi, você que é formador de opinião também, pensa comigo, né? Eu sei que aí vocês têm o Paraná, tem o Coxa, eu não sei bem qual é o seu time, né? Tem o Atlético, o grande Atlético também, né? O Furacão. Agora, eu não sei... olha, presta atenção. Quem é que mantém grande parte, qual é uma das principais rendas de um clube brasileiro? São os sócios torcedores, né? Que mantém todo mês, pagando a mensalidade. Agora, para pensar comigo. Com o nível de endividamento que a gente está chegando, onde até o Bolsa Família usaram bilhões e continuam usando bilhões de reais para aposta, povo mais pobre, você imagina aquele fanático pro futebol que é sócio torcedor do clube. Qual é a primeira coisa que ele vai parar de pagar? Porque ele está se endividando, ele está deixando de levar comida para casa já. É o sócio torcedor. Então, os clubes não estão vendo que, em médio, longo prazo, eles vão perder essa receita importante e vão ficar cada vez mais dependendo das bets, das casas de aposta, né? Que estão fazendo um estrago em manipulações esportivas, tudo que é de resultado que a gente está vendo aí. Então está errado, né? O esporte não foi feito para isso. O esporte foi feito para unir, para entreter, para levar um lazer saudável. O que eu vejo quando eu vou ao estádio, o Rossi, Mariana, quem está nos assistindo, eu adoro futebol. É talvez a minha válvula de escape aqui. Quando eu chego em casa, eu vou assistir futebol, vou para o estádio quando eu estou em Fortaleza, acompanhar meu clube. E olha, o que tem de gente chegando para mim, de torcedor, que me abraça, começa a chorar e dizer, olha, meu irmão perdeu tudo, o senhor precisa fazer alguma coisa no Senado, essas apostas estão acabando com tudo. Eu estou aqui porque eu já não, sabe, eu já não tenho mais aquela vontade, porque eu não sei se o jogo é combinado, se é um teatro ali dentro ou se estão jogando para ganhar. Você vê, Rossi, um torcedor, como eu vi uma vez, né, o time nosso ganhando de 3, aí ele dizendo triste. Aí eu disse que foi que houve, não, tem que fazer mais um, porque a minha aposta é de 4. O cara estava chateado, porque não. Você está entendendo? Não é o 4, rapaz, é um negócio de louco. O que aí tá. Então as pessoas que amam o esporte, que amam o futebol, precisam se unir, né? E fazer essa força-tarefa para a gente diminuir o estrago que já está feito nessa questão do futebol brasileiro, que é o retrato, repito, é a nossa paixão nacional, né? E é o retrato desse caos do Brasil, porque até ministro da CBF está mandando, ministro do STF está mandando na CBF, né? Esse é o retrato que a gente está vendo hoje e que a gente tem que passar a limpo o quanto antes. Senador, sobre a anistia, eu acho que a gente falou tudo, né, aqui sobre o que deveria falar sobre as federações e a situação do futebol brasileiro atualmente, mas sobre a anistia eu vejo as pessoas muito desanimadas com o que está acontecendo, porque a gente chegou numa situação muito surreal em que você não tem mais onde apelar, né? Por exemplo, o caso da Débora, que para mim é o caso mais emblemático. A gente pega uma pessoa que pichou uma estátua com batom, né? Ela foi lá e escreveu a mesma coisa que o ministro Barroso falou em Nova York para uma pessoa que estava revoltada, né, com o resultado das eleições. Você consegue imaginar um ministro da Suprema Corte americana falar você perdeu, mané, para alguém, né, porque ele tomou um lado da eleição, falou nós derrotamos o bolsonarismo, e ele ainda teve a capacidade de fazer fake news com o papel timbrado do STF, falando que ele não tinha falado isso, né, em resposta às críticas da revista inglesa a The Economist. Então a gente hoje vê uma situação tão surreal que não tem a quem apelar, e eu não sei se essas pessoas que eu converso têm alguma esperança em manifestações, porque várias manifestações reuniram dezenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista, em Copacabana, e não se vê resultado. Fica uma conversa sobre o número de pessoas que se reuniram, uma conversa inútil. A esquerda é muito boa em mudar o tópico da conversação, né? Por exemplo, até semana passada era o escândalo do INSS, agora é a camisa da seleção brasileira, amanhã pode ser outro escândalo.
Teve também o Collor, né, a libertação do Collor pelo Alexandre o decreto de prisão do Collor pelo Alexandre de Moraes. Daí a gente até já brincou sobre isso, né? Em outros programas e colunistas da Gazeta do Povo falaram sobre isso, né? Existe a Lava Jato do bem e a Lava Jato do mal, né? A Lava Jato do bem você pode usar para prender o Collor. A Lava Jato do mal você libera todo mundo. O Palocci, o Zé Dirceu, o Genuíno, todo mundo que participou do mensalão, de roubalheira no Correio, de roubalheira nas estatais brasileiras. Os Correios, que a gente nem falou aqui, né? A gente falou de CPI da CBF, CPI do INSS, mas os Correios têm algo grave também acontecendo. A gente até pode falar disso depois, né? Os funcionários dos Correios chegaram a precisar de hospital e não tinham mais plano de saúde, porque foi tão depletado, né? A estatal foi tão depletada que não tem. E isso já aconteceu anteriormente no último governo Lula, que os funcionários tiveram o fundo de pensão roubado, né? Então eles tiveram que começar a dar mais dinheiro para poder se aposentar no futuro com o mesmo valor. Então, assim, os funcionários dos Correios hoje são uma das principais vítimas aí dos governos do PT. Mas voltando a essa questão da anistia, esse desânimo que existe, o senhor acha realmente que mais uma manifestação, depois de todas as que foram feitas, consegue trazer algum tipo de pressão ao STF, visto que não tem a quem recorrer? De quem você recorre ao STF? A gente tem uma situação de uma ditadura perfeita, né? Uma ditadura a quem não tem recorrer e que se vende ao resto do mundo como defensora da democracia. Olha, eu tenho plena convicção de que nós estamos numa ditadura, tá? De que nós não temos a quem recorrer, porque o Senado é acovardado. Se tivéssemos esse Senado atuante, já estava cada um no seu quadrado há muito tempo e cumprindo as suas funções. Mas é aí que está o detalhe, Rossi. É manifestação na rua. Essas que nós tivemos em Copacabana e na Paulista deram uma repercussão aqui. Você está vendo o movimento crescer. A adesão maior de parlamentares. Você imagina se tivesse sido feito em todas as capitais, como, na minha opinião, deveriam ter sido convocadas em todas as capitais, desde o começo, né? Mas uma coisa não anula a outra, né? As manifestações, elas são essenciais. Essa de Brasília na semana que vem, temos que já marcar outras. Isso é um movimento contra uma ditadura que está cada vez mais exposta. E a população vai escolher, não esqueça disso, no ano que vem, 2/3 do Senado Federal. Esses senadores que podem fazer alguma coisa agora, eles vão passar pelo crivo daqui a alguns meses, porque muitos deles já estão indo buscar apoiamentos nas ruas de correligionários. Então nós temos que pressioná-los agora, para eles virem com a justiça, né, que não é uma justiça relativa, de uma democracia relativa, como você bem falou, Lava Jato do mal, Lava Jato do bem. Não, a justiça ela é com J maiúsculo. Né? A democracia também não é a do Lula. Eles querem relativizar tudo, inclusive quem é homem, quem é mulher, como é que é, se é, relativizar a ciência. É isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, eu estou muito também esperançoso com a audiência que nós vamos ter amanhã. Amanhã, 11 horas, nós vamos ouvir aqui o jornalista Glenn Greenwald, que já confirmou presença, aquele que tem aí os arquivos da Vaza Jato, né? da Vaza Toga, né? Teve o da Vaza Jato e tem o da Vaza Toga, né? E um jornal, a Folha de São Paulo, começou a fazer as matérias sucessivas e eu sei lá o que foi que aconteceu, se houve a ameaça dos poderosos, nós vamos entender amanhã, que parou, né? E ele está com esses arquivos, e aí? Né? Como é que nós estamos com relação a isso? O Tagliaferro, nós estamos esperando ainda uma confirmação da vinda dele, que é o assessor direto lá do Alexandre de Moraes. Temos também já confirmado o jornalista Sérgio Tavares, português, que vai entrar de Bruxelas amanhã conosco nessa audiência pública, que vai ter os senadores lá, deputados vão participar. Vai ser transmitido por muitos veículos de comunicação independentes, e a gente vai amanhã buscar a verdade sobre isso.
né? Chamamos o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele não vem, é a 8ª vez, mas está lá registrado na história, o Senado chamando, e o desrespeito que ele tem a essa casa de não vir. O juiz Ayrton Vieira, que é o imediato dele, lá, o assessor também, né? Não confirmou ainda, mas pode tudo acontecer daqui para amanhã, e eu acredito que isso tudo está nesse movimento, sabe? Então, não tenha dúvida, 2/3 do Senado serão renovados daqui a poucos meses. E esse Senado renovado, e precisa ser renovado, a coisa vai ser diferente. Mas os que estão aqui agora, esses 2/3 que estão aqui agora, vão buscar votos, já estão buscando votos. Então eles vão ter que olhar para uma população que quer anistia, que já entendeu a maldade, a crueldade, a injustiça, né, que está acontecendo no Brasil com a perseguição a esses presos políticos que são conservadores e cristãos. Então eu acredito que esses movimentos de rua é que vão fazer os senadores daqui. Quer saber de uma coisa, rapaz? A pressão está grande, estão me cobrando. Vamos votar esse negócio de anistia logo? Vamos votar. Cadê a Câmara? Câmara, votou, vota Senado, entendeu? Porque os deputados também, eles vão pedir o voto da população, já estão pedindo, né? Já estão nesse processo. Então, a pressão tem que ser grande dos brasileiros de bem. Não podemos ficar calados. Né? Não podemos, porque tem gente presa de forma inocente, né? Então a gente não pode ficar calado, a gente tem que gritar, que mobilizar, que não desistir. Você lembra que os cristãos há 2000 anos eram jogados para serem estraçalhados pelos leões por causa da sua fé, por seguir Jesus, por seguir a doutrina cristã. E nós estamos vivendo isso agora, de uma outra forma, com a caçada, cancelamentos, passaporte apreendido, coisa que você só via na época do nazismo, né? Conta bancária bloqueada. Isso que a gente está vendo com quem é de direita nesse país. E graças a Deus temos um jornal Gazeta do Povo, com a sua história brilhante, independente, que está fazendo um grande serviço nesse momento, prestando um grande serviço à nação, nesse momento delicado que a gente está vivendo, né, nesse momento difícil, onde a gente precisa jogar luz nessas sombras. Então pode ter certeza que coisas boas virão, Deus está no controle, a gente sabe disso, e nós vamos passar mais fortes, vamos sair dessa com o Brasil que a gente quer, não tenha dúvida. 2026 a direita ganha, a direita leva. Tá aí, o governo Lula está derretendo até na minha terra, no Nordeste, está derretendo, chegou no bolso das pessoas. Né? Esse negócio da camisa do Brasil, significa nada, é futebol, vamos falar, mas está tudo relacionado para mostrar, para acordar quem está dormindo ainda, né? Até nesse símbolo nacional. Eu estive agora na Itália, nesse final de semana, saí daqui na quinta, passei no Braga Neto, fui visitar o preso político, bem magrinho, sabe, um negócio surreal, denúncia já foi oferecida, o que é que ele está fazendo preso ainda, né? Então é uma tortura que está acontecendo, e saí de lá e fui para Milão, na Itália, participar de um evento sobre os pracinhas, resgatando os 80 anos da Segunda Guerra, né, da vitória, que o brasileiro teve uma participação, perdemos 2.000 brasileiros ali, foram mais de 20.000, né, fizeram um trabalho na Itália, a Batalha do Monte Castelo, do Montese, que são até bairros de Fortaleza, e ali foi o espírito de bravura, né, do brasileiro que saiu de cima do muro, do brasileiro que disse está errado o que esses nazistas estão fazendo e nós vamos entrar. E o brasileiro entrou com muita coragem na neve, não é nem um ambiente nosso, né, mas a gente estava nas montanhas, ali fazendo criatividade para conseguir ajudar, e olha que interessante, né, o mundo é muito grato ao Brasil, e nós fomos lá também pedir socorro aos parlamentares europeus que foram no evento nesse domingo, né, e que já nos convidaram para voltar no Parlamento Europeu para denunciar o que está acontecendo no Brasil de violação de direitos humanos. Então, agora chegou a hora deles retribuírem, né, um pouco, mas não podemos esperar pela ajuda de fora, dos Estados Unidos, da Europa, que estão se movimentando também, vendo a ditadura que nós estamos aqui. Mas nós, brasileiros, temos que fazer a nossa parte, né, combatendo o bom combate, sem armas, né? Diferente dos pracinhas daquela época, tinham que ir e tal. Nós agora somos
com muita firmeza, com propósito, com valores, com muita força e honra, fazer o nosso trabalho nas ruas, nas redes sociais, onde a gente pode influenciar no nosso condomínio, nos nossos amigos de trabalho, nos nossos familiares, influenciar para acordá-los diante do que a gente está vendo, porque todos os sinais estão aí de que a gente está numa venezuelização do nosso país e a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Lula está indo para a Rússia semana que vem, né, com a comitiva, depois vai para a China e os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Senador, eu vou falar do Glenn Greenwald, mas antes, só para abrir um parênteses sobre o que o senhor acabou de falar, né? É bom lembrar que os pracinhas brasileiros, eles foram combater o fascismo na Itália e quando voltaram, né, eles se deram conta que no Brasil tinha um ditador fascista, que era o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas é até hoje idolatrado pelo PDT, pelo PT, um ditador. Esse é o fascismo do bem. Eles esquecem que o Getúlio Vargas era fascista, né? E vivem fazendo comemorações, elogiando o Getúlio Vargas, o legado do Getúlio Vargas e tudo isso. Não é a direita que defende Getúlio Vargas, a não ser uns maluquinhos ali, por exemplo, a Nova Resistência, esse pessoal, mas o brasileiro sabe quem de fato é fascista e quem não é. A gente está vivendo um momento fascista no Brasil e não é o fascismo que eles dizem, né? A extrema-direita, nada disso. O fascismo que a gente está vendo, as coisas que aconteciam no fascismo, né? Por exemplo, aqueles show trials que aconteciam durante o regime nazista na Alemanha, os julgamentos de fachada em que você já sabia que ia ser condenado à morte, condenado à prisão perpétua na Alemanha nazista, ou que ia ser condenado na União Soviética. Isso foi muito comum nesses regimes autoritários, esses julgamentos em que os políticos já armam juntos com os juízes o que vai acontecer. Uma mulher que é condenada a 14 anos de prisão, a única comparação possível que a gente pode fazer é com o show trial do regime soviético, do regime nazista. Agora, sobre o Glenn Greenwald, eu gostaria de perguntar para o senhor se vocês conversaram né, com a equipe, ou diretamente com ele, não sei se ele tem uma equipe hoje em dia, ou trabalha sozinho, sobre justamente isso que o senhor chegou a mencionar, desses arquivos que foram revelados durante um tempo da Vaza Toga no jornal Folha de São Paulo, foram revelados muitas coisas, muitas conversas, né, entre o Talhaferro citando o Alexandre de Moraes e se tem alguma chance mesmo do Talhaferro aparecer nessa audiência pública amanhã. Olha, nós estamos vivendo, né, sobre esse regime do Lula com alguns ministros do STF, que é um período de instabilidade. Muita gente tem medo de falar. Olha, Rossi, Mariana e você que está nos assistindo, eu presencio senadores aqui que chegam ali na tribuna e começam a medir palavras. Né? Na tribuna do Senado, começa a medir palavras. Esse é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem que entregar a verdade para a população. É a autocensura, porque nós temos um poder esmagando os demais poderes e a Constituição não vale mais nada para essa gente. A assinatura, nós temos, aliás, 11 constituições do Brasil, um em cada mão de ministro. Então, a vinda do Glenn, confirmada, já é uma vitória, né? Nós adiamos, inclusive, essa audiência era para estar sendo feita hoje. Nós adiamos para amanhã, né, porque ele não teria condição de vir e ele está vindo. Né, nós conversamos com ele diretamente e amanhã a gente fez o convite para ele vir. Mas amanhã é que nós vamos fazer essas perguntas todas aí que os brasileiros gostariam de ouvir sobre esses arquivos gigantescos, né, como é que estão com ele, como é que está a sequência de divulgação, porque a população tem o direito de saber. O Tagliaferro, conversamos com o advogado dele, né? E assim, ainda existe uma possibilidade de uma participação, nem que seja para uma mensagem, porque
vai ser uma audiência híbrida, presencial e virtual, remota. Então pode ser que ele entre virtualmente para fazer uma mensagem, talvez não respondendo perguntas, estão tentando, pode ser também que ele não apareça, porque nós vivemos esse clima de revanche, de vingança, não foi oferecida a denúncia dele ainda, é tudo secreto no Brasil, né? E as pessoas ficam com medo. Então, a gente entende isso, mas o Glenn, só em ter se colocado, e me parece, pelo que eu ouvi na mídia, que houve uma certa intimidação, e vou perguntar isso a ele, né? A intimidação de poderosos no Brasil com relação ao trabalho dele, né? E a gente precisa esclarecer isso. Então vai ser muito importante. O jornalista Sérgio Tavares mudou o voo dele para participar online, porque ele estaria em voo nesse momento. Ele está numa comitiva junto com parlamentares portugueses em Bruxelas. Eu falei, inclusive, com o deputado Antônio Tanger, né, que é um deputado do Partido Chega, do Partido Português, que está designado lá no Parlamento Europeu, que ficou de nos chamar um grupo de senadores e deputados brasileiros para fazer as denúncias perante o Parlamento Europeu. É um trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Você pode ter certeza, o povo brasileiro pode ter certeza que a gente está fazendo o que a gente pode no limite das nossas forças. E amanhã vai ser um grande dia. Espero que a gente tenha o esclarecimento de muitas coisas com o jornalista Glenn, com o Sérgio Tavares e, quem sabe, aparecer o Tagliaferro, né, que a gente gostaria muito de ouvir amanhã. Então, Rossi, vamos ter fé, esperança que a vitória vai vir. A vitória vai vir assim como chegou lá atrás, há 80 anos, né? E agora o mundo está olhando para o Brasil, está vendo o que está acontecendo aqui. Nós vamos ter, sim, essa solidariedade. Já estamos tendo nesse olhar para a tragédia, o sofrimento. Porque o Brasil, ele é conhecido por um povo alegre, né? Como um povo feliz, que gosta de samba, de música, de futebol, né? Quando você fala com alguém que é francês, de outro país, quando você fala em Brasil, eles abrem o sorriso. E o Brasil hoje está triste, né? E eles estão percebendo que o brasileiro está triste. Olha, se você souber a quantidade de brasileiros que foram nesse evento em Milão, que eu estive com o deputado Nicolas, estava lá, Nicolas Ferreira, estava também o deputado General Girão, a deputada Silvia Uaiapi, que é outra perseguida pelo STF, o deputado Hélio Negrão, né? Então, assim, nós estávamos num time lá e é impressionante como o brasileiro está com compaixão, como o brasileiro está incomodado com essa tragédia que está acontecendo no Brasil, essa tortura que está acontecendo com os brasileiros de bem desse país, só porque eles têm uma posição política, né? O crime político, né? Então, a gente não pode aceitar crime de opinião no nosso país. Ótimo, senador Girão, a gente agradece muito a sua participação, te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Obrigado, um grande abraço, Mariana, Ross, todos vocês que fazem parte da Gazeta e principalmente quem está nos assistindo. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos e vai dar certo. Vai dar certo, obrigada, até a próxima, senador. Olha só, a gente ia receber também o deputado Evair de Mello aqui no nosso programa. Parece que ele ainda está numa comissão, inclusive, onde está presente o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que está, inclusive, envolvido no escândalo do INSS. Quem vai contar os detalhes para a gente é Desirê Penhalva, direto de Brasília. Boa tarde, Desirê. É ótimo revê-la aqui no programa. Conta para a gente como é que está essa comissão com o Carlos Lupe aí, o que está acontecendo. Muito boa tarde, Mariana e Jones. Pois é, hoje o dia está uma loucura aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, porque, inclusive, a gente estava em contato aqui com a assessoria do deputado Evair de Mello e eles estão muito preocupados porque não sabem se vão conseguir sair a tempo para vir participar do programa aqui Entre Linhas conosco. Mas a informação que a Mariana já adiantou para vocês é que o ministro da Previdência, ele está agora lá na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. E aí os deputados de oposição estão aproveitando essa oportunidade para expor toda a indignação da população com relação a esse escândalo aí do INSS, que obviamente é muito triste que a gente veja, né, uma instituição aí tão séria, tão importante para milhões de pessoas no Brasil buscarem, né,
fazer maldades com as pessoas que estão em uma posição de tanta fragilidade como são os aposentados e pensionistas. Aí eu pesquisei aqui algumas informações, o deputado está lá, ainda estamos na expectativa, que a gente tem contato com a assessoria para ver se ele consegue entrar e contar para a gente esses detalhes. Mas, a princípio, a presença do ministro, ela foi solicitada antes da deflagração dessa operação, chamada de sem desconto. Então, na verdade, ele foi para responder perguntas a respeito de questões do planejamento, do ministério, enfim, e como essa operação foi deflagrada, agora o assunto foi para outro lado. E aí, claro, ele está dizendo que ele não tem culpa nenhuma nesse caso, dizendo que vai defender os aposentados, e quem roubou o dinheiro de aposentados tem que ir para a cadeia. Essa foi a fala, até agora, do ministro que está lá. Mas vamos aguardar, se o deputado conseguir entrar até o final do programa, ele explica para a gente um pouco mais sobre os bastidores lá do Congresso Nacional. Mariana. Ótimo, Desirê. Outro assunto que a gente quer conversar contigo é a questão da convocação, né, para a manifestação pró-anistia que o Bolsonaro fez, estando ainda na UTI, né? Algo que chama a atenção também é que eles pedem aí até, inclusive, para nessa manifestação estar em pauta um elogio ao ministro Fux, que divergiu dos demais ministros, especialmente de Alexandre de Moraes. Como você tem visto essas manifestações sobre esse assunto nas redes sociais, especialmente sobre o ministro Fux, né? Porque ele, na verdade, ele sugeriu uma redução da pena ali, mas ainda como a gente tem discutido bastante aqui no programa Entre Linhas, tem uma questão ali que até o próprio Frederico Junkert, advogado que normalmente é nosso comentarista aqui, disse que ainda assim não seria o ideal aquilo que foi proposto por Fux. Qual que é a sua opinião, Desirê? Exatamente, Mariana, o que a gente está vendo aqui nas redes sociais é exatamente isso, a repercussão dessa convocação do dia 7 de maio para essa nova manifestação que o Bolsonaro chamou. Ele, dentro da UTI, fez daí um vídeo ainda com a sonda nasogástrica, chamando as pessoas para participar, para não deixarem de se mobilizarem contra essa prisão injusta dos réus do 8 de janeiro. E aí, no caso, as pessoas também aliadas do Bolsonaro que participaram desse vídeo convocando essa nova manifestação, como, por exemplo, o Silas Malafaia e o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Esses dois, eles elogiaram o ministro Fux, dizendo que foi uma posição importante o ministro ter escancarado as injustiças no caso da Débora Rodrigues. Acontece que, assim como o Frederico explicou, muitas pessoas aqui na rede social, no Twitter que a gente vê, estão indignadas porque estão dizendo que, na verdade, não faz o menor sentido elogiar o ministro Fux se ele não defendeu que a Débora Rodrigues, essa cabeleireira que esteve ali pintando somente de batom a Estátua da Justiça, que ela não fosse simplesmente solta, senão que ela tivesse a sua pena reduzida. Então, de fato, essa é uma crítica que pode fazer com que as pessoas não se engajem tanto assim nessa próxima manifestação. Mas o detalhe que a organização está trazendo é que eles precisam fazer com que a população mantenha ativa e que não tenha medo de ir para as ruas, até porque é o que a gente está vendo hoje em dia, depois de tantas perseguições por parte dos ministros do STF, sobretudo o engrandecimento, né, do holofote voltado para esses atos do 8 de janeiro, que alguns dizem que teve infiltrados, outros disseram que realmente o que aconteceu foi muito menor do que eles estão pagando, mas o fato é que realmente a utilização política desse caso está passando da normalidade e isso faz com que as pessoas se sintam um pouco temerosas de saírem às ruas. Então, a intenção dos organizadores, sobretudo do Bolsonaro, e que as pessoas voltem a se manifestar. E tem um outro ponto também que tem sido dito, é a necessidade do fortalecimento do Congresso Nacional, até porque quando a população vai às ruas, isso é um modo também de ajudar a pressionar os parlamentares nas pautas importantes que estão aí no Congresso Nacional. E aí, claro, essa pauta da anistia, já que está tendo, de certa forma, uma trava aí feita por parte do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a intenção é que a manifestação possa servir para isso. Um detalhe importante para esclarecer para vocês é que o Bolsonaro ele não vai participar dessas manifestações, ele, embora tenha convocado, ele ainda está na UTI. Eu tenho uma notícia boa para vocês, nova, acabei de receber aqui da assessoria do
Bolsonaro, de que ele acabou de tirar, agora à tarde, essa sonda nasogástrica. Então, isso é uma coisa muito positiva, isso faz com que a gente tenha uma esperança de que ele saia da UTI, mas a gente não tem informação nenhuma sobre a data próxima que ele possa realmente sair da UTI. Mas é uma expectativa positiva, porque os últimos boletins também constam que ele está aparentemente estável. Mariana? Ótimo, Desirê, ainda sobre a questão da anistia, vou pedir para o nosso querido comandante Vitor Kunzio colocar aí um trecho da coletiva de imprensa em que o líder do PT, deputado Sóstenes Cavalcante, se manifesta sobre a possibilidade de haver a obstrução para pressionar pelo PL da anistia, já que a gente sabe que se depender do presidente da Câmara, Hugo Mota, isso não vai acontecer. Vamos ver. Na sua fala, acho que esclareceu tudo. Nós estamos no processo de obstrução, vamos com toda a intensidade, já emanado com a oposição e com a minoria, trabalhar por essa obstrução e por outras ações muito estratégicas que o líder Zuco, com toda a sua equipe hoje, traçou aqui, que acontecerão nos próximos dias e próximas semanas, até que o presidente Hugo Mota e o Colégio de Líderes deliberem pela inserção na pauta do projeto de lei da anistia. Enquanto a anistia não for pautada, nós continuaremos fazendo todo o nosso empenho e não arredaremos o pé 1 milímetro sequer até que a gente faça justiça por essas pessoas. Acho que ele já foi feliz, esclareceu tudo. Se tiver mais alguma pergunta que eu possa acrescentar, mas vocês também escutassem o nosso proponente da CPI, que trata essa CPI que envolve o roubo dos idosos. Realmente a CPI está muito adiantada nas assinaturas. Estamos precisando apenas de menos de 10 para inteirarmos os 171 assinaturas. Acredito que hoje, na parte da manhã, nós vamos chegar aos 171 assinaturas e acredito que já na parte da tarde poderemos protocolar. Mas eu só vou protocolar quando tiver assinaturas que nos dê segurança para que ninguém possa tirar a assinatura e impedir que nós possamos instalar a CPI do roubo dos aposentados. Ok. Obrigado, gente. Parabéns. Diga aí, Jones. Tava comentando aqui, o cara que ali que tá atrás do Sóstenes parece Alexandre de Moraes, né? O cara que, desculpa, eu não quero fazer piada com a sua imagem, seja quem seja ali, desculpa, pode ser que seja uma pessoa até importante, eu não tenha reconhecido, mas parece Alexandre de Moraes. Daí fica difícil fazer obstrução, né, Maria? Fica difícil, a pressão tá muito grande ali. Desirê, dá sua opinião pra gente, né? Você acredita que dessa vez vai sair obstrução, porque pelo jeito, o único jeito de pressionar, né? Já que houve aí, mais até do que a quantidade mínima de assinaturas para pedir a urgência do PL da anistia, 262 parlamentares assinaram, mesmo assim o projeto foi engavetado, só obstrução para resolver? Então, Mariana e Jones, a gente vê aqui, né, nos bastidores, entre aqueles que articulam dentro do Congresso Nacional, quais são as expectativas, realmente a oposição, de certa forma, está muito fragilizada. Todo esse clamor popular, mais uma manifestação sendo chamada, é porque realmente as estratégias estão caindo por terra, porque de fato aquilo que a gente vê nas redes sociais não é necessariamente aquilo que acontece ali entre os acordos dos parlamentares, porque a gente sabe muito bem que o Hugo Mota, por exemplo, para ele tomar uma decisão a respeito de uma pauta tão importante como essa, ele tem que ter a segurança de que ela vai ter sucesso, vai ser aprovada, no caso, PL da anistia, né? E também existe essa outra pressão por parte da perspectiva de que, sendo aprovado o PL da anistia, ele possa chegar ao STF e ser considerado aí inconstitucional. Então, todas essas articulações, elas, de certa forma, enfraquecem muito a oposição e não deixa outra saída senão um apelo real às redes sociais, à população. É por isso que a oposição conta tanto assim, que as pessoas continuem mobilizadas, continuem saindo às ruas, porque é dessa forma que os outros parlamentares, que também são de centro, eles podem conseguir ser, de certa forma, contagiados pela emoção popular para fazer uma pressão ali dentro do Congresso, até porque a gente sabe que o ano que vem tem eleições e eles precisam ter o apoio da população. Então a nossa expectativa mesmo é que a população não desista e mostre que está ativa, até porque mais do que necessariamente um projeto de lei específico, ou até mesmo essas pessoas que foram injustamente
condenadas aí por crimes muito maiores que elas não chegaram a cometer, a gente está vendo uma diminuição da força do Congresso Nacional na nossa democracia. E é isso que preocupa a todos nós, independentemente de lado político. Quando a gente começa a perceber que o Poder Judiciário se arvora e está crescendo muito mais em detrimento do desejo popular representado pelos nossos legisladores, é que a gente vê, sim, a necessidade de que a população fortaleça ainda mais o clamor nas ruas para não desistir ainda da nossa democracia. Mariana? Ótimo, Desirê. Aproveita, que quer aproveitar a tua companhia aqui também para falar sobre eleições de 2026, né? Como é que estão as pesquisas por enquanto? Quem venceria no primeiro turno? Então, Mariana e Jones, acabou de sair uma nova pesquisa aqui do Instituto GEP, que foi divulgada nesta terça-feira. E essa pesquisa diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele venceria o Lula caso a eleição de 2026 fosse antecipada. O detalhe é que esse instituto de pesquisa tem demonstrado que o Bolsonaro está saindo à frente do Lula desde a primeira rodada da pesquisa que foi realizada em janeiro deste ano. Aí a perspectiva agora que dessa última eleição, dessa última pesquisa, foi que o Bolsonaro teria 37% dos votos contra 30% do petista. O outro detalhe também é que o Bolsonaro ele aparece também em primeiro lugar quando o entrevistador apresenta uma opção aberta, no caso, quem você votaria para presidente? E aí, Bolsonaro também, nessas intenções, ele aparece em 23%, né, contra 18% do Lula. Agora, os detalhes, é o que a gente analisa aqui, porque o nosso programa chama Entrelinhas, então a gente tem que analisar o que está nas entrelinhas. Nessa pesquisa, apareceu o Ciro Gomes em terceiro lugar. Isso faz com que a oposição se preocupe, porque o Ciro Gomes ele é um representante aí do PDT, ele é de esquerda. Mas a gente tem um ponto positivo, porque os demais nomes que aparecem aí nessa pesquisa estimulada são de direita, como o Pablo Marçal, que apareceu com 4%, Ratinho Júnior e Romeu Zema, assim como Ronaldo Caiado, os três com 3% nas intenções de voto. Então a gente está vendo que existem mais nomes aí de direita aparecendo como possíveis sucessores desse embate aí presidencial. A gente percebe, né, que é uma situação complicada quando a gente tem dois nomes fortes. Inclusive, mais para frente eu vou explicar para vocês quem são essas pessoas que têm aparecido como possíveis sucessores do Lula e do Bolsonaro como representantes tanto da direita quanto da esquerda. Mas ainda sobre a pesquisa, outro ponto também que preocupou as pessoas que entraram em contato com essa pesquisa foi que o Lula venceria com folga em quase todos os cenários sem o ex-presidente Bolsonaro. Agora, a gente analisa essa posição mostrando, né, evidenciando aí que o Bolsonaro ainda é o maior líder da direita e que, tirando ele da disputa, o Lula ele vai estar à frente. Embora Michele Bolsonaro aparece como o maior nome entre os demais representantes da direita que podem conseguir os votos aí dessas pessoas para herdar os eleitores do Bolsonaro. Ela fica, no caso, empatada com o Lula, ela não chega a vencer as eleições nessa pesquisa aqui feita, mas ela dá, de certa forma, uma certa esperança. Agora, o contrário também acontece. Sem o Lula, o Bolsonaro venceria com folga. No caso, como a gente viu, né, somente a Michele Bolsonaro poderia competir aí com o Lula num cenário sem o Bolsonaro, mas a gente se preocupa com essa questão da substituição. E agora eu vou apresentar para vocês como eu já adiantei. Para substituir o Bolsonaro, 30% dos eleitores citaram o nome do governador Tarcísio e 26% disseram preferir a Michele Bolsonaro. Apenas 9% citaram aí o Eduardo Bolsonaro, que atualmente está até nos Estados Unidos. E interessante a gente analisar isso porque como 30% sugeriu Tarcísio, mas a Michele foi a pessoa que mais conseguiu aí chegar perto do Lula numa possível eleição sem o Bolsonaro, a gente se questiona se realmente a população defenderia a Michele Bolsonaro num cenário sem o Bolsonaro, ou se está todo mundo muito bem alinhado no discurso de que só vamos falar em outro candidato apenas se não tivermos o Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, em 2026. Agora,
Com relação ao substituto do Lula, 22% votariam, né, no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 16% disseram preferir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para surpresa de todos, né? Pelo menos aqui para nós, e 10% desses entrevistados citaram a Gleisi Hoffmann. Agora, o detalhe que a gente apresenta aqui é que a avaliação do governo Lula está indo de mal a pior. A cada pesquisa, né, desse instituto, o governo Lula tem sido desaprovado, chegando nessa última edição da pesquisa em 57% dos entrevistados, reprovando o governo do Lula. Em contrapartida, né, apenas 33% tem aprovado a gestão do Lula. É interessante também que apareceu aqui nessa pesquisa a opinião das pessoas a respeito do 8 de janeiro. E aí, a população está a favor ou contra a anistia desses réus do 8 de janeiro? E o resultado foi um empate. 40% dos entrevistados mostraram-se favoráveis e o mesmo percentual esteve contrário. Agora, o que a gente percebe desse crescimento em relação à rejeição do Lula, naturalmente passa pelos escândalos que têm surgido desde o final do ano passado para cá. É que o primeiro ano aí do governo Lula, a gente não viu uma mudança tão brusca com relação à aprovação dele. No entanto, a partir dessa economia que está trazendo muito prejuízo para muitas pessoas, inflação alta, juros altos também. Agora, o caso do INSS, a gente percebe toda essa dificuldade do governo Lula em melhorar a sua imagem, até porque, desde o começo do governo, ele ainda continua utilizando a única estratégia para si, de polarizar com Bolsonaro, criticando o governo anterior, em vez de mostrar a que veio. Essa é a nossa análise dessa última pesquisa, Mariana e Jones. Ótimo, Desirê. Obrigada pelas suas análises, suas informações. Vou deixar você continuar os outros trabalhos tantos que você tem para fazer aí. Combinado. Dê uma olhadinha aqui no computador para ver se a assessoria do deputado trazia alguma novidade sobre a participação dele, mas pelo jeito o deputado também não vai conseguir participar. Mas a gente se vê em breve. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tá ótimo, amém. Você Amém. também. E aproveitem para ler as matérias da Desirê, ela escreve para a Cultura da Gazeta do Povo, então ela faz análises de filmes muito legais, dá dicas muito bacanas de filmes para assistir com a família, né? Não são aqueles filmes lacradores, filmes woke, são filmes para assistir com a família, então você que quer ter uma diversão saudável no final de semana, veja as indicações da Desirê. Ela trabalha aqui comigo, né? Eu sou editor de cultura da Gazeta, além de editor de ideias, então eu posso falar bem do que a Desirê faz aqui pra gente. Agora ela com certeza vai lá voltar para os textos dela, ela está fazendo coisas bem legais para indicar para vocês nesse fim de semana. Falando um pouco dessas pesquisas, né, a gente tem que lembrar que até o ano que vem tem muita coisa até o ano que vem, sempre tem candidatos que surgem, mas uma coisa que é importante lembrar para o campo da direita, o campo conservador, enfim, como prefiram, ou o campo que é antipetista, quem não quer mais ver o Lula na presidência, né, porque, como disse o vice dele, né, voltou à cena do crime, o vice dele, né, que está lá, o Geraldo Alckmin, falou isso, não sou eu que estou falando. É importante lembrar que o voto das mulheres é um voto que precisa ser conquistado até o ano que vem. Uma parcela muito grande das mulheres ou se absteve, ou votou em branco, ou acabou optando por votar no Lula na última eleição por causa de certas declarações do Bolsonaro durante o governo dele. Então isso precisa ser equalizado para o ano que vem. Não se pode, né, dar mole para esse tipo de coisa. Tem que ser muito bem pensado para o ano que vem, porque eu não sei se o Brasil aguenta mais 4 anos de Lula. O Lula, aliás, que falou que não ia concorrer a um 4º mandato, a uma reeleição nessa eleição, mas o campo da esquerda, com certeza, vai querer que ele concorra, porque não tem outro, né? Gleisi Hoffmann, Flávio Dino, eles não têm a menor chance de serem eleitos numa eleição limpa e justa, né? Então, o governo do PT, que se declara, né, união e reconstrução, que é uma coisa marqueteira, né, como se o governo Bolsonaro tivesse destruído o Brasil. Quem está destruindo o Brasil, né, é só olhar para os prejuízos das estatais, o roubo
dos aposentados. Eu tenho certeza, você aí que é aposentado, dê uma olhada aí no seu aplicativo do INSS, porque é muito possível que tenha sido descontado alguma coisa. Então, isso afetou muita gente da população brasileira. Então, não há condições desse governo continuar. Hoje existem muitos argumentos para tirar o governo atual, né? Ou seja, por impeachment, ou, né, como dizem alguns analistas políticos, deixando sangrar até a eleição, que é uma opção que foi tentada na época do mensalão, não deu certo, o Lula acabou se reelegendo, né? Muitos apostaram que durante o mensalão o Lula ia ficar enfraquecido, ia chegar na eleição uma posição frágil, ia perder a eleição, e foi disputada contra o Alckmin em 2006, né? Então não pode dar chance para que a esquerda em 2026 tenha alguma posição de vantagem, porque a esquerda está fazendo mal ao Brasil, o PT está fazendo mal ao Brasil, aos aposentados, aos funcionários das estatais, aos pagadores de impostos. É você que paga imposto, aí a gente dedica mais ou menos 5 meses do nosso trabalho por ano para o governo. O governo toma 5 meses do nosso trabalho, somos escravos do governo. 5 meses é escravidão, eu considero escravidão. Você trabalhar 5 meses para o governo todo ano é escravidão. Então, a gente que paga imposto, a gente não tem como ter mais um governo que continue aumentando impostos, aumentando gastos. Está na hora do Brasil começar a pensar em crescer, né? O que esse governo, né, uma reflexão para ser feita, o que esse governo do PT fez em prol do desenvolvimento do Brasil, para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo nesses últimos anos? Nada, absolutamente nada. É escândalo atrás de escândalo, é cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça, só sabem falar de Bolsonaro. A única palavra que existe hoje na boca do governo, da situação, é Bolsonaro. O Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, mas e o que vocês estão fazendo? Então a gente vê que não estão fazendo nada. Bem, quem sabe ano que vem, né, não falando de pesquisa, de número, é bom que seja uma coisa profissional, que a direita se posicione de maneira profissional para chegar e vencer essa eleição. Ótimo, Johnny Sócio, obrigada pela companhia nesta tarde aqui. Volte mais Eu vezes, que agradeço. Né? E a gente agradece a cada um de vocês que também nos acompanhou nessa tarde. Amanhã, às 3 horas da tarde, tem mais programa Entre Linhas. A gente espera vocês. Fiquem todos com Deus e até lá. Há exatos 525 anos, esta foi a primeira bandeira do Brasil, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo. Por trás desse símbolo, existe uma história ignorada nos livros escolares, e que a Gazeta do Povo vai contar para você. Fazendo a sua assinatura do jornal na promoção Brasil 525 anos, você ganha de presente o e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. O preço também tem valor exclusivo, R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Promoção Brasil 525 anos. Clique no link, assine a Gazeta e garanta já o seu e-book exclusivo.